Shalom, amados, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança, nós chegamos até você para mais uma aula em nossa plataforma da Escola Profética Online. E nas sextas-feiras sempre nós damos uma introdução, pelo menos aqui, para todos os nossos queridos amigos que nos seguem no Face, na fanpage. E também gostaria de convidar você, que se você quiser assistir todas as aulas completas, entre lá em nossa plataforma, se inscreva, seja um aluno. Tem aulas lá que você vai ficar assim, fascinado, vai crescer, vai aprender. Muitas pessoas muitas vezes me mandam mensagem: pastor, me fala aí, como é que eu entro na presença de Deus, como é que eu recebo essa unção? Eu falo: olha, filho, entra lá que tem, todas as aulas estão escritas, gravadas. Ok. Muito bem. Nós estamos fazendo uma caminhada. Nós vamos fazer uma contagem regressiva até o dia da nossa escola profética, que nesse ano cai exatamente na semana de Yom Kippur. Vai cair quase junto o dia mais importante do calendário bíblico, que é o dia de Yom Kippur, no hebraico, dia da expiação ou dia do perdão em português. E eu vou dar para vocês uma tremenda instrução para que você possa alcançar o melhor de Deus para a sua vida. Nós chamamos de ano do jubileu, o melhor ano de toda a nossa história. Esse é um ano de casar, é um ano de noivar, é um ano de fazer festa, é um ano de tirar férias, é um ano de receber a maior unção, maior bênção. Tudo que você pode imaginar de bom, Deus colocou no ano do jubileu. Então nós vamos fazer uma contagem regressiva para o ano do jubileu. Para começar e você entender um pouquinho melhor, nós estamos falando do ano novo, que começa pelo calendário judaico em setembro. Em setembro. Nossa escola profética será dia 15 e 16 de setembro. Depois, no dia 17, já começa, estaremos já no último dia que antecede Yom Kippur. Então, um dia depois, é o dia de Yom Kippur. É o dia do jejum nacional da nação judaica e de todos aqueles que crê em Jesus como Messias, como Salvador. Então observe, naquele dia de Yom Kippur é o dia mais importante, que é o dia que Deus libera os decretos para a humanidade. Nesse dia, Deus decide e emite o decreto de quem vai viver no próximo ano, quem vai morrer, quem vai enriquecer, quem vai empobrecer, quem vai subir, quem vai descer, tudo é decidido naquele dia. Então, por isso que os judeus entram na presença de Deus naquele dia com muita expectativa, com muito temor, com muito tremor, e passam o dia em jejum. E às 15 horas, ou 3 horas da tarde, eles entregam a sua oferta. E depois, aqui no Brasil, lá perto de 18 horas, toca o shofar. E então está decretado. Todas as bênçãos que você pediu serão decretadas. Deus pode aprovar o teu pedido ou não. Por isso que a preparação é mais importante que o dia específico. Ok? E nós vamos ler então juntos sobre essa preparação. Em Levíticos 25, versículo 8, Deus dá uma ordem ao seu povo e diz: também contarás 7 semanas e anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas e anos te serão 49 anos. Observe que Deus manda contar 7 vezes 7. A impressão que nós temos é que Deus está ensinando assim como um professor, né, que ensina as crianças no colégio. Conta lá, 7 vezes 7, dá quanto? 49. Ok.
Então, a cada 49 anos no calendário judaico, calendário bíblico, Deus dizia, naquele ano, 49, é muito especial, porque ele vai terminar com 50. Então, o 50º ano é o ano chamado o ano mais abençoado de todos os anos. O ano fantástico, o ano extraordinário. Aí Deus fala assim, no versículo 9. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então observe que a trombeta é um chamamento, é como a boca de Deus falando. Os judeus falam que a trombeta é a boca dos profetas chamando o povo para a consagração. E essa trombeta começa a tocar exatamente agora, 30 dias antes do ano novo judaico, do Rosh Hashanah. E vai mais 10 dias até o dia de Yom Kippur. Então, todos os dias, você vai ouvir o toque do shofar a partir de hoje. Quando você ouvir o toque do shofar, está dizendo assim, te prepara, está próximo, falta só 39 dias, falta só 38 dias, falta só 37 dias. E você vai na expectativa, né? E quando chegar no dia, aquele toque da última trombeta, anota aí, o toque da última trombeta será o toque que vai inaugurar, de fato, liberar todas as bênçãos e decretos para o novo ano. Não é fantástico? Então vale a pena nos prepararmos. Agora observe a data que Deus mandou tocar o shofar. 7º mês, aos 10 do mês, que vai cair em setembro, lá no dia 18 de setembro, ok? Então nesse dia, toda a terra precisava ouvir o toque do shofar. Então, começando por Jerusalém, os líderes tocavam o shofar e ia passando. Todos que ouviam o toque, pegavam o seu shofar, tocavam também, e de repente toda a terra ouvia o toque do shofar. Lá o último morador, quando ele ouvia, escutava, ele dizia, é jubileu. Aí começava a grande festa, que durava um ano de festa. Aleluia! Então Deus fala assim, versículo 10, depois que passa o shofar. Versículo 10, santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos seus moradores. Então o toque do shofar estava pregoando liberdade na terra a todos seus moradores. Isso quer dizer que os ministros, as autoridades da nação deveriam conferir se todos os presos seriam libertos. Poderia ter alguma cidade, algum lugar que alguém disse, não vou soltar o preso, vou ficar com ele preso aqui mais tempo. Aqueles ministros tinham autoridade de dizer, você tem que soltar os presos porque é jubileu. Então, veja só, precisava executar o decreto. Então, quem executa o decreto de Deus é chamado de ministro de Deus. E é por isso que nós somos chamados de ministro, porque devemos executar o decreto. Vamos agora aplicar essa palavra só para você ter uma ideia do que estamos falando. Se você está preso, está viciado, tem alguém na família que não está liberto, você deve profetizar. É jubileu. Você está liberto. Seja curado, seja libertado, seja livre. Então, esse é o sentido do toque do shofar para toda a nação. Observe só. Para todos os moradores da terra. Levíticos, versículo 10, Levíticos 25. Depois, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O que quer dizer isso? Muitas pessoas que ficavam endividadas, naquela época, o jeito de cobrar as dívidas era vender os filhos. Leva aí o primeiro filho, paga um pouco da dívida. Leva o segundo, leva o terceiro, levou todos, não tem mais como pagar a dívida, leva a esposa, leva a terra. Então, chega um momento que ninguém, o sujeito endividado não tem mais família, não tem mais esposa, não tem mais filhos. A família se separou. E agora então, ao toque do shofar, Deus está dizendo, e
tornareis a sua família, cada um a sua família. Quer dizer, a família se reúne, a família volta para casa, os filhos voltam, os esposos e esposa voltam, o cônjuge, e há uma festa, uma alegria. Então, isso quer dizer jubileu. O significado de jubileu: trazer de volta o que foi perdido com grande júbilo. É como se você jogasse o anzol, puxasse e faz aquela pesca com grande júbilo. É isto. Também fala aqui no versículo 10, e tornareis cada um a sua possessão. Por que está falando isso? Porque as pessoas que perderam suas posses, suas terras, elas voltariam a ter de volta suas terras. Então, era naquele dia do jubileu que isto acontecia. Suas terras serão devolvidas. Quando alguém perdia suas terras, geralmente era porque ele estava endividado e pagou e teve que empenhorar suas terras. Ok. Mas, no ano do jubileu, as terras deveriam retornar ao primeiro dono, ao princípio. Aqui fala de muitas coisas. Em primeiro lugar, Deus é o dono da terra. Ele deu a terra para Adão. E tem um contrato com Adão por um período de tempo, que vai fechar 6.000 anos. Quando der o 7º milênio, então venceu o contrato. E o dono da terra, que é Deus, vem à terra para tomar posse dessa terra. Quem está morando na terra e quem está mandando na terra, dominando a terra? Satanás. Então, Satanás é a pessoa que mais odeia ouvir falar do ano do jubileu. Satanás fica endemoniado de ouvir falar do ano do jubileu, porque ele sabe que há um decreto que está marcado o dia que ele terá que soltar tudo que ele roubou. Você já pegou o sentido do jubileu aí? E como podemos aplicar em nossas vidas? Então, Satanás está dominando sobre a terra, mas tem um tempo. Então, esse tempo da libertação, o tempo da restituição, é chamado o ano do jubileu. Vai prestando atenção aí. Versículo 11 fala assim: o ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem vindimareis as uvas das separações. Ano de jubileu vos será. Santo será para vós. A novidade do campo comereis. Observe, a novidade do campo comereis. Esse é um ano de novidade. Então é um ano de coisas novas. É um novo tempo. É uma nova fase, para você entender. Que neste ano você não vai viver do que plantar apenas. Você não precisa viver do trabalho. Isso está falando do quê? De você receber ofertas, de você receber presentes, de você receber indenizações, de você receber herança, de você receber de graça, de você receber sem precisar pensar no seu trabalho. Pense em visitar Israel. Pense em viajar para Israel. Como você faria para viajar para Israel ganhando esse salário, né? Que muitas vezes não alcança o salário do mês seguinte, né? O salário do pobre nunca se encontra com o outro, né? O salário do pobre, ele sempre anda sozinho, sabia? E o salário no ano do jubileu, o salário vai se encontrar com o próximo salário do mês. Isso quer dizer, quando você recebe o próximo mês, você ainda tem do salário antigo. Isso é fartura, isso é sobrar. Mas o pobre geralmente não alcança. Então, o que Deus está nos dizendo com esta mensagem do jubileu? Está dizendo que Deus vai te abençoar e tudo que você plantou nos anos passados e tudo que você merece e tudo que você fez e não recebeu, você vai receber. Nós lembramos aqui de Mardoqueu, o tio da rainha Esther, que ele fez um ato de bondade para com o rei Assuero e ficou no esquecimento. Vocês lembram dessa história? Mas quando chegou no dia certo que Deus marcou, o rei vai dormir e lê lá nas crônicas, né? E descobre, nós não damos a recompensa para esse homem.
vou chamar ele aqui. Aquele dia que o rei chama o Mardoqueu para receber a sua recompensa, foi um jubileu para ele. Né? Foi um jubileu na vida dele. Porque ele recebeu algo que era dele por direito, mas não tinha recebido por alguma razão. Na mesma época também, o rei manda o maior inimigo dele pegar um cavalo, o cavalo do rei, fazer ele subir em cima do cavalo, vestir a roupa do rei, vestir a coroa do rei, e o inimigo puxa o cavalo, dizendo: assim o rei faz com aquele com quem ele quer honrar. Aquilo foi um jubileu completo, porque é isso que Deus faz no jubileu. Deus julga o inimigo, Deus julga as pessoas que fizeram o bem ou não. Bom, eu estou dando só como é que diz assim, uma visão panorâmica, né, para vocês do que é o jubileu. Mas se nós lermos todo o capítulo do Levítico 25, é muita coisa. É um ano de resgate de tudo que foi perdido, um ano que Deus manda resgatar. Observe, a ordem no ano do jubileu, o comando de Deus é resgate. Deus fala assim: resgate sua propriedade. O que quer dizer isso? Você perdeu a propriedade? Resgate sua propriedade. Você não tem a propriedade ainda? Resgate sua propriedade. Depois assim, resgate seus parentes que estão perdidos. Se algum parente está preso, resgate seu parente. E como é que resgatava a propriedade? Como é que resgatava os parentes, os prisioneiros? Através de um valor que era dado. A pessoa que quer resgatar um escravo, ele ia até o senhor, o dono do escravo, que certamente aquele escravo deveria ser seu parente, seu filho, seu sobrinho, perguntava para o senhor que estava dominando sobre aquela vida, e perguntava: quanto é o valor do resgate desse escravo? Tanto, está aqui. E soltava o escravo. Então todo parente que era rico, ele tinha o dever de resgatar os parentes pobres. O que Deus está falando conosco? De nós resgatarmos almas, vidas, pessoas que estão escravas, dominadas pelo vício, pelo inimigo, né? Pela pobreza, pela miséria. Então, é assim que acontecia o jubileu. E havia assim uma mudança de cenário completa, uma mudança social. Existia um equilíbrio social, porque havia uma devolução de todos os bens empenhorados, e também havia uma coisa que eu acho que todo mundo aqui no Brasil ia fazer uma festa: havia o perdão das dívidas. Aquele que tinha dívidas, aquele que não pagou direito às prestações, era tudo quitado. Nome no SPC, CEPROC, Serasa, tudo era quitado naquele ano do jubileu. Então, era o dia do perdão das dívidas. Era tudo o necessário para recomeçar. O tempo é recomeçar. Um pouquinho mais no próximo versículo, fala de comprar as terras de volta. Para trazer de volta as terras, também era feito um cálculo. Se faltasse 10 anos para o jubileu, o dono das terras poderia resgatar as terras por um valor menor. Quanto mais tempo faltava para o jubileu, mais caro ficava o resgate da propriedade e também dos escravos. Por quê? Porque a contagem, o cálculo, era feito baseado nos anos que faltava para o jubileu. Se faltasse 10 anos para o jubileu, o dono da terra poderia chegar e dizer: eu quero resgatar minhas terras, e o valor ele pagaria 10 colheitas, porque as terras não são vendidas, o que são vendidas são as colheitas. Então, da mesma forma, o escravo, para resgatar um escravo, deveria se ver quantos anos faltava para o jubileu e pagava-se o valor do salário de escravo naqueles 10 anos. Assim era o cálculo para resgatar um escravo ou a terra, ok? Então era um ano de resgate. Então é muito importante que você entenda que nós vamos entrar em um próximo ano e vamos decretar que vamos resgatar todos os meses, todos os dias. A cada dia vamos resgatar alguma coisa que foi perdida, ok? Agora, observe que no versículo 18, diz assim: observeis os meus estatutos e guardareis os meus juízos, e os cumprireis.
assim habitarei seguro na terra. Somente nesse versículo 25, capítulo 25, fala 2 vezes de habitar em segurança na terra. Imagine hoje quantos roubos, né, assaltos, quantas vezes aqui na frente pessoas assaltadas, e a gente vê quantas pessoas têm um histórico, né? Foi assaltado tantas vezes esse ano. No jubileu, não. Deus promete que habitarei seguro, não haverá, você não será assaltado. No verso 20, aliás, verso 19, a terra dará seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguro. Comereis a fartar, isso aqui é uma coisa deliciosa. Você comerá o melhor da terra. Pense em comida chinesa, francesa, alemã, que mais? De manhã você pode comer aqui na nossa terra, você come comida alemã, de manhã, ao meio-dia, italiana. De tarde você come comida brasileira. E de noite você come já te vi. Ninguém sabe o que é já te vi aqui, né? Já te vi o resto da comida do meio-dia. Já te vi o meio-dia. Não, mas isso é só quando está numa situação difícil. Mas no jubileu você comerá a fartar. Ok? Agora observe, verso 21, verso 20 e 21. É algo fantástico. Quando Deus fala assim, naquele ano você não vai plantar, você não vai colher. Aí as pessoas falam, mas como que eu vou viver? Vai chover dinheiro do céu? Geralmente a gente fala assim, né? Mas naquele ano especial, Deus dizia, nesse ano você não vai depender do teu salário, do teu trabalho. Olha o que Deus diz, se alguém perguntar o que vamos comer no 7º ano, eis que não havemos de semear nem colher nossa colheita, aí Deus fala assim para o profeta, fala para o povo que eles devem santificar o ano jubileu. Naquele próximo ano, ninguém trabalha e todos vão santificar aquele ano. Naquele ano, somente você se dedicará para Deus. Será uma dedicação completa, uma santificação completa de toda a tua vida física, emocional, financeira e espiritual. Ok. Alguém perguntava, mas se eu não trabalhar, como vou comer? Aí Deus dá a profecia fantástica. Esta aqui é a melhor de todas. O que Deus diz? Eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê frutos por 3 anos. O que Deus está falando aqui? Que no ano do jubileu, Ele mandará uma bênção triplicada no início, para que você não tenha preocupações. Então, quando você fizer o seu pedido, o seu projeto de vida para o próximo ano, coloque ali bênção triplicada. Ou então coloque ali salário triplicado. Ou coloque ali bens triplicados. Você pode pedir, porque tá ali, é o decreto. É um decreto de Deus que estamos lendo. E esse decreto, você precisa executar esse decreto. É você que tem que fazer valer esse decreto. Você tem que validar esse decreto, ok? E tem muito mais coisas que você pode ler no meu livro e que eu estarei transmitindo depois na continuidade da aula. São 50 bênçãos que nós vamos transmitir do ano do jubileu. Eu quero contar nesse momento para vocês que o meu testemunho com o ano do jubileu. Primeiramente, existe na nossa terra um preconceito quanto ao Velho Testamento. As pessoas chamam o Velho Testamento já dizendo assim, já está velho, né? Já não serve mais. Não é verdade. Não é verdade. A palavra de Deus nunca envelhece. Quem envelhece é você. Mas a palavra permanece, ela está aqui há milênios, do mesmo jeitinho, do mesmo jeito, continua funcionando, continua valendo, continua como um decreto. Assim como também Satanás não envelhece. Assim também como os anjos não envelhecem. Assim como também Deus não envelhece e não se cansa. Então a palavra é para hoje. Como que você deve ler essa palavra? Como um decreto. Aconteceu comigo no ano de 1997. Nós passamos por uma grande luta, mas uma violenta guerra de mais de 3 anos em Santa Maria. Nós enfrentamos a nova era. E depois de mais de 3 anos de luta, nós batizamos 248 pais de santo, macumbeiro, feiticeiro, satanistas. E foi uma limpa no inferno, né? E povoamos o céu. Milhares de vidas salvas.
Nosso ministério, nós temos trabalhamos e enviamos as almas para as igrejas. Nós trabalhamos para abençoar as igrejas, os pastores. Nós somos um ministério, não uma denominação. Então, aquelas pessoas que se converteram, elas foram batizadas e logo após, quando voltamos do batismo, eu descobri que a gente estava com uma dívida de 11 meses sem pagar aluguel, porque era uma equipe que formava o ministério, que fazia os pagamentos e tratava desses detalhes de trabalho. Nós também servíamos mais de 2.000 pratos de comida no final de semana nas favelas da cidade. Enfim, estávamos quebrados, falidos. E eu pensei, meu Deus, espiritualmente nós estamos no auge, no sucesso. Espiritualmente estamos bem. Fisicamente estamos bem, mas financeiramente estamos quebrados. E aí, cada vez que eu fazia o meu programa, que era chamado Oração do Pai Nosso, quando falava perdoar nossas dívidas, eu falava, Senhor, essa parte eu vou pular, porque as minhas dívidas estão aqui e elas não são perdoadas. Então, eu saí para um jejum de 40 dias. Então, guarde isso, 40 dias. Por isso que eu estou gravando esta aula. É especial para você que nunca ouviu, que nunca teve um jubileu na sua vida. Esta aula é especial para você que está na mesma situação que talvez eu estava no passado. Muitos já conhecem esta aula, muitos já ouviram falar, mas nunca tiveram um jubileu. Por quê? O jubileu, ele tem alguns ingredientes que eu vou dizer depois lá na plataforma, que é necessário para se ter um jubileu, para se alcançar a bênção naquele dia. E um deles é esse. Primeiro, você deve ver a palavra como um decreto, não como uma coisa ultrapassada. É um decreto de Deus que está valendo até hoje. Falta você, como ministro de Deus, oficial de Deus, fazer valer o decreto na sua vida, exigir, fazer que aconteça. E o inimigo, Satanás, é o promotor, que tenta impedir você de receber o que é seu por direito. Então nós aprendemos aqui a lutar. E eu fui lutar, 40 dias de oração, eu fui para Jaguaruna, um lugar deserto, na beira de uma praia, eu caminhei 40 dias e 40 noites, orando em silêncio, sozinho, chorando. Eu ouvi todos os salmos, aprendi a orar os salmos. E ali eu clamava, Senhor, por que nós temos que ter dívidas? Por que as dívidas? Por que nós temos que viver? Somos abençoados espiritualmente, salvamos milhares de almas, realizamos a obra de Deus. E por que andar endividado? Por que andar a pé? Por que andar de bicicleta? Por que os pastores têm que andar num carrinho, fusquinha fumando, né? Chiando? E não pode. E aí um dia, no último dia, é o dia D. Esse é o dia de Yom Kippur. Esse é o dia da expiação. Esse é o dia, né, do perdão. É o último dia dos 40. Que você está assistindo essa aula, você vai contar 40 dias. Então, para mim aconteceu assim, de madrugada, eu estava já com muito sono na beira da praia, e eu fui fazer aquela última parte de bicicleta. Eu pensei assim, se eu dormir, eu caio, eu acordo, mas eu vou ver o sol nascer, eu vou lutar. Então pense nisso, luta mesmo, tem que lutar, tem que guerrear, não é de graça. E aí quando eu estou amanhecendo o dia, Deus falou comigo, e falou comigo sobre o jubileu, e Ele disse, proclama o teu jubileu, prega sobre o jubileu. Digo, mas o que é jubileu, Senhor? E fui para a concordância bíblica, pesquisa bíblica, jubileu. Ah, está aqui. O que tinha naquele dia? Aquele dia acontecia isso, acontecia aquilo e tal. As bênçãos de Deus vinham, as dívidas eram perdoadas. Eu, yes! As dívidas, é isso que eu quero. Dívida perdoada. Voltar para a família, estava 40 dias longe da família. Voltar para a sua terra, e restituição e tudo mais, libertação, tempo de alegria, ano de fartura, comer. Sabe o que é alguém com 40 dias sem comer, gente? Você vê um X, você fica selvagem. Você vira ali, a parte selvagem do homem vem para fora.
É impressionante. Então eu comecei a estudar e descobri que realmente tem um decreto. Eu fui pregar naquela época, numa igreja em Joinville, de um amigo meu, que me convidou, que é uma igreja de lona, muito pobre, do pastor Jair, pai do Lucas Alexandre, muito conhecido. E eu estou lá pregando sobre o jubileu, aprendendo, né? Jubileu, tal. Acontecia a vitória, a benção e tal. Uma música do Asaf Borba, cantando sobre o ano do jubileu. Este é o ano do jubileu. Tá. E a gente estava assim no primeiro dia, segundo dia. Até que no segundo dia chega um rapaz e fala para mim assim: pastor, eu estou querendo dar uma oferta no dia do jubileu. A minha oferta, ele disse que ele ia dar. Ele falou em vender uma casinha que ele tinha na Coab e falou que tinha um irmão dele que era paralítico. E eu falei para ele: ó, sou contra. Você ofertar esse tipo de oferta, eu sou contra. Na verdade, eu detestava essas igrejas que a gente vê as pessoas, né? Naquela época, aparecia cenas na televisão de pastores com saco de dinheiro. E eu peguei repulsa, né? Não podia ver esse tipo de coisa, porque eu tinha um trabalho em Santa Maria com milhares de pessoas, e quando alguma coisa acontecia na televisão que se falava de oferta de igreja, as pessoas sumiam das reuniões evangelísticas. Então, aquilo fez com que eu adquirisse um preconceito contra a oferta. E quando aquele rapaz veio falar disso, eu digo: você não pode fazer esse tipo de coisa. Você dá uma oferta que você puder. Se eu não tenho nada, estou desempregado, a única coisa que eu tenho é a minha casinha ali. Não vale muito. Naquela época parece 2, 3 mil reais, que é aquelas casinhas que a prefeitura faz e que não, a pessoa ainda não vai ser dona daqui a 50 anos, né? Ou depois que morre, ele recebe a quitação. Mas valia um pouco. E eu chamei o pastor e disse: você aconselha esse rapaz que ele não pode fazer isso, até porque tem um irmão doente e porque também as pessoas vão falar mal da igreja, né? A igreja era de lona, estava começando, tinha 3 carros na frente. E agora tem que cortar essa parte. Podia falar isso direto, né? Então, tinha 3, a igreja era de lona, a igreja era pobre, tinha 3 carros na frente, isso que se dá para chamar de carro, né? Que era carro muito velho. E tinha 52 bicicletas na frente da igreja. E eu fui pregar no terceiro dia. Apesar de eu ter falado para aquele rapaz não ofertar, o pastor falou também, aquele rapaz ele pegou um envelope e calculou o preço do quanto ele venderia aquela propriedade e colocou o valor da oferta dentro do envelope. Eu disse: eu vou parcelar em 12 vezes o valor de tipo 3 mil reais, um exemplo. Eu vou fazer em 12 vezes e está aqui o envelope. Ele não tinha dado nada ainda, mas ele fez um voto. E quando ele veio entregar, ele veio escondendo assim, né? Olhando para os lados, para a gente não ver que ele estava ofertando. E quando ele entrega aquele envelope e largou assim, ele caiu uns 4 metros para trás, tremia, e cada um que passava perto dele começava a cair também. Ele ficava embriagado. E daqui a um pouco estava toda a igreja embriagada. E cada um que entregava o envelope ficava embriagado. E eu queria saber por quê. Estava comigo o meu amigo, o meu pastor, o pastor Nilson Lopes, que hoje está com o Senhor. Ele ficou tão cheio da unção que ele não conseguia levantar. Ele parece que estava numa cadeira de balanço, assim. Ele levantava e não conseguia ficar de pé. De fato, a igreja toda foi para o chão. Eu perguntei: mas Senhor, o que é isso? E o Senhor falou comigo: isto é a unção do jubileu. Então foi desde aquela época que esta unção entrou em nossas vidas e as pessoas começaram a ficar embriagadas e muitos não conseguem andar, voltar para casa de tão cheio da presença de Deus. E eu fui estudar sobre isso. Como que aconteceu tudo isso? Eu nunca tinha visto alguém entregar uma oferta e ficar cheio do Espírito Santo daquela forma. Mas aquele rapaz me deu uma lição, me ensinou algo que eu não sabia. Na verdade, Deus me ensinou através dele. De repente, veio um moço também aquele mover todo. Veio um rapaz com a bicicleta, me lembro que as rodas estavam, os pneus sujos de barro. E ele veio entrando e eu falei: eu tirei essa bicicleta daí, o que você quer com a bicicleta dentro da igreja? E ele disse:
É a minha oferta, pastor. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu fui mandar ele tirar e Deus falou comigo, é para você essa oferta? Falei, não, para quem é então? Para o senhor. Então deixa. Ele entrega. Bom, eu saí dali perplexo e fui estudar no outro dia e Deus falou comigo. Veja qual o dia que se tocava o chofar. Vocês lembram qual é o dia? Dia da expiação. Então eu fui estudar sobre o dia da expiação, que isto vai ser para a próxima aula, o dia da expiação. Mas eu fui estudar naquele dia e descobri que aquele dia era o dia do jejum. Era o dia que todos jejuavam, apresentavam seus pedidos, seus sonhos e apresentavam as suas ofertas. Então, eu descobri que aquele moço estava fazendo corretamente. Ele apresentou seu pedido e apresentou sua oferta. E Deus agradou dele e se agradou da sua oferta. E ele recebeu a unção e recebeu a bênção. Um ano depois, toda aquela igreja estava, mas olha, pense numa catedral, no centro de Joinville, uma catedral toda cheia de vidros, gente, linda demais, mudou demais de uma tenda velha para uma catedral. E aquele primeiro moço que deu sua bicicleta estava de carro, e Deus trocou mesmo a bicicleta dele por um carro. E quando ele entregou aquela bicicleta, Deus falou comigo, profetiza para ele, que Deus transforma bicicletas em carros. Eu achei estranho. Estou falando de 1997, quando tudo isso era novo, porque a gente ouvia muito falar, o Velho Testamento já era, mas aqui no Velho Testamento está uma palavra se cumprindo naquele dia. Então, eu voltei um ano depois, lá na igreja do pastor Jair, Joinville, e ele estava numa casa que é uma mansão, porém ele não estava em casa. E a secretária dele, a funcionária que trabalha na casa dele, me recebeu, a senhora, disse, você vai ficar aqui amanhã, o pastor chega. De manhã eu acordei, ela estava lá, ela olhou para mim, parece que levou um susto, perguntei o que houve, ela disse, não, nada, você ouviu tomando café, o que você quer me contar? Ela, não, pastor, pediu para nós não contar. Mas ela não obedeceu. Ela disse, eu sou esposa daquele rapaz da bicicleta. De que bicicleta? O ano passado, o senhor lembra que um rapaz ofertou uma bicicleta? Era tudo que ele tinha. Ele não tinha casa, ele não tinha emprego, não tinha nada, só tinha uma bicicleta. E ele entregou, e quando ele entregou, Deus abençoou ele, recebeu a unção. Hoje nós temos o carro, nós temos casa, nós estamos felizes. E aí, meu Deus, e o resto? Ela disse, depois que o senhor foi embora, 52 pessoas entregaram as suas bicicletas. O pastor só podia colocar uma loja de bicicleta. E todos doaram a bicicleta, que doaram a bicicleta receberam carros. Bom, eu aprendi mais naquele ano, naquela volta, naquela igreja, do que toda a minha vida. E aí então Deus começa a falar comigo. No dia da expiação, todo o povo de Israel trazia a sua melhor oferta. Eles jejuavam, eles pediam perdão pelos pecados, se preparavam e ficavam na frente das propriedades que eles queriam. Alguém perdeu o seu terreno, ficava em frente do terreno e estava contagem regressiva. Quando chegava no dia, eles entravam no terreno. Mas antes, eles entregavam a sua oferta. E aí Deus começa a falar comigo. Foi no dia da expiação. Naquele dia que Jesus entregou a sua vida, quando todos os judeus entregavam animais, cordeiros, naquele dia, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, Jesus entregou sua vida. Por isso que Jesus abriu as portas para que nós, gentios, pudéssemos também praticar e receber o jubileu. Então aqui está a maior mensagem da minha vida, que mudou a minha história. Tudo que eu recebi, meu ministério, desde a unção, desde a bênção da prosperidade em todos os sentidos, está nesta revelação daquele dia. Foi por isso que, daquele momento em diante, não levou mais 30 dias,
eu fui chamado no Canadá e conheci aqui no Brasil o Randy Clark, um dia que ele estava ministrando em São Paulo, numa igreja em São Paulo, no centro, e ele olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma, ele e a sua equipe, pediram que eu orasse por ele, pediram que eu fosse na parte de baixo, no andar de baixo da igreja, e pediram que eu ministrasse sobre eles. Eu falei, mas eu acho que vocês deve ter se enganado, me confundiram com outra pessoa. Não, nós sabemos quem é você e sabemos que tem uma grande unção na tua vida. E nós queremos essa unção. Eu ministrei sobre eles e eles receberam aquela unção e depois ele me convidou para ir até o Canadá. E lá no Canadá, no Catch Fire, quando nós chegamos, eu tive a maior surpresa da minha vida. Que eu fui chamado para ministrar sobre o John Arno e Carol, sua esposa, e também sobre os líderes que estavam naquele evento no Canadá. Meu ministério deu um salto assim de 1.000.000% num dia. Nós saímos da crise pior da nossa história e passamos para o melhor de nossa história. Você não imagina o jubileu que eu comecei a viver. Quando eu voltei do Canadá, eu voltei também para Joinville, e lá em Joinville, pense comigo, eu não tinha um carro para andar. E numa noite eu sonhei com Mondeu. Isto era sábado, amanhecer para sábado. E no culto de domingo, o pastor me presenteou com um Mondeu, o mesmo que eu sonhei, mas estava na garagem dele escondido. Ele tinha comprado aquele carro há 30 dias. É o pastor Eloy Lopes, que eu admiro muito. Para mim, ele é um pastor que nem o apóstolo Pedro, né? Um cara que tem a coragem de entregar o seu carro como oferta, e ele recebeu aquilo que ele buscou de Deus, a unção. Ele recebeu a unção de ministério. A igreja dele, se você visitar hoje, é uma igreja de primeiro mundo. Então, é uma coisa fantástica. Eu tenho o meu livro do Jubileu, que eu gostaria, inclusive, de apresentar para vocês no final desta aula, que você pode ler. Tem as mensagens gravadas e pregadas sobre isso. Mas eu quero finalizar dizendo que o Jubileu é para hoje. Naquele dia que Deus me deu o Jubileu, não era a data oficial do Jubileu em Israel. Não. No calendário judaico, se vivia o Jubileu a cada 50 anos. Mas depois que Jesus ele veio à Terra, ele foi ungido para proclamar e liberar o Jubileu para todos os moradores da Terra, não só para judeu. E isso eu provo para você em Lucas capítulo 4, versículo 18 em diante, que Jesus começa a pregar o Evangelho lá na sua cidade, onde a primeira pregação dele, em Nazaré, foi o ano do Jubileu. Agora observe como eu me identifiquei com Jesus, né? Jesus saiu do deserto e falou do Jubileu. Eu saí do deserto e fui pregar Jubileu. E eu vivi o Jubileu. Então essa mensagem não é só uma mensagem bíblica. Não, ela é um decreto. Essa é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você é que você tenha o melhor ano da sua vida. A vontade de Deus para você é que você tenha sucesso nos 4 níveis de vida. A vontade de Deus para você é que você tenha saúde completa. A vontade de Deus para você é que você tenha alegria completa. A vontade de Deus para você é que você tenha prosperidade completa. A vontade de Deus para a sua vida é que você tenha unção completa. Isso tudo é jubileu. Então, jubileu é um decreto que Deus fez para que você tenha todos os anos da sua vida seja um ano de jubileu. Como entrar no ano do jubileu? Como os passos que eu devo dar para você entrar no jubileu? Bom, esse ensinamento você pode acessar, entrar dentro da plataforma da Escola Profética Online, e lá você vai receber todas as instruções e como se preparar para nesses 40 dias, você todos os dias acompanhar e se preparar para o ato profético que vai ser no último dia da Escola Profética aqui em Santa Maria, no dia 15 e 16 de setembro.
No dia 16 será o ato profético, a entrega dos pedidos, as entregas das ofertas e também o toque do chofar e a unção do jubileu para que você saia daqui como um príncipe, uma princesa. Você saia daqui para proclamar o jubileu na sua vida. É isso. Então é isso que Deus mandou passar para vocês. Aquilo que eu tenho te dou, disse o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro recebeu uma unção de Deus e podia passar aquela unção para aquelas pessoas que estavam preparadas. Assim também, Deus me deu esta unção para passar para nossos filhos, para aquelas pessoas que recebem da nossa paternidade, que vivem da bênção do nosso ministério e que também nos acompanham. E você pode ser também receber essa bênção. Então, acesse o portal e acesse a plataforma da Escola Profética e você vai receber as instruções, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um dos nossos filhos, o Tiago, a Gabriele, o Júnior. Deus abençoe também a Cláudia, o José, a Maria. Deus abençoe o Isaac, a Daça, o Noah. Que Deus abençoe cada um de vocês que está conosco nesse momento tão especial. Shabbat Shalom. Quero finalizar também convidando você para a Escola Profética no dia 15 e 16 de setembro, em Santa Maria. Vai ser esse ano Faça-me Teu Pai. É um convite para que você deixe de ser um servo e torne-se um filho de Deus. Não viva como filho pródigo, que queria ser apenas um empregado. Mas Deus quer que você seja um verdadeiro filho. Shalom. Deus abençoe. Esse é o ano do jubileu, da restauração.